Graça e paz, irmãos. Peço para que nesse momento você possa estar curtindo esse vídeo, compartilhando essa pregação com seus familiares e amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas através dessa palavra. Nós vamos estar orando agora nesse momento para iniciar. Amém. Senhor, neste momento colocamos as nossas vidas diante de Ti. Pai, porque sabemos que a oração, ela ultrapassa barreiras. Porque sabemos, Pai, que a mesma coisa que eu estou sentindo aqui, os irmãos, ao assistirem em casa, também sentirão. Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos inundar nesta noite, que possamos transbordar a Tua presença neste lugar. Pai, que a Tua palavra, que é a verdade, possa tocar os nossos corações nessa noite. Pai, que eu possa falar aquilo que vem de Ti, Pai. Que seja a Tua palavra a falar com os nossos corações nesta noite, Pai. Essa oração que nós te fazemos em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou começar lendo Gênesis, capítulo 12, o versículo 1. Eu vou ler na versão NVT. E diz assim: O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Se a gente for ler os capítulos anteriores a esse de Gênesis, vai falar sobre Abraão, que nesse caso aqui ele ainda era Abrão. E vai falar que Abraão vivia em uma terra chamada Ur dos Caldeus. Os relatos históricos vão trazer para nós que, na época em que disse que Abraão viveu, essa terra era uma terra boa. Essa era uma terra, uma cidade que já era avançada, era uma das melhores cidades naquele lugar naquela época. E por que eu estou falando sobre isso? Porque esse versículo que eu li é Jesus chamando Abraão para ir para outro lugar, viver em outro lugar. E a palavra vai dizer, no versículo 4, a resposta de Abraão, que diz assim: então Abraão partiu, como o Senhor o havia instruído. Essa palavra vai mostrar que Abraão, ele é obediente ao Senhor. Ele obedece ao chamado do Senhor. É interessante ver que a palavra não vai dizer, Abraão perguntou, Deus, mas para quê? Deus, para onde eu estou indo? Para fazer o quê, Deus? Deus, será que vai dar certo? Não, Abraão em momento nenhum pergunta. A palavra só vai dizer que Abraão parte, como o Senhor o havia ordenado. Abraão não se pergunta sobre aquilo que o Senhor tem para ele, mas ele simplesmente faz a vontade do Senhor para ele. Talvez você tenha ouvido a voz de Deus, porque essa palavra vai nos mostrar Abraão ouvindo a voz de Deus. E nas nossas vidas, como cristãos, a gente tem se perguntado muito, qual é o nosso chamado, Deus? Mas qual é o meu chamado? Deus, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O tema da palavra é chamados à obediência, porque a palavra vai nos mostrar que é para isso que nós fomos chamados. E quando a gente obedece, a gente vive aquilo que Deus tem para nós, a gente vive o chamado que Deus tem para nós. Abraão é um exemplo que nós vamos falar aqui. E nós vamos ver a fé de Abraão, porque obedecer está muito ligado a confiar, a ter fé. Porque a gente não obedece a alguém que a gente não confia. Quando a gente obedece aos nossos pais, a gente obedece a eles porque a gente sabe que aquilo que ele pediu para que a gente fizesse é o melhor para nós. E assim também é com Deus, assim também é a nossa vida. A gente obedece a Deus porque a gente confia nele. E a palavra vai nos mostrar isso. Lá em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 8, vai dizer assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé. Pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Esse texto vai nos mostrar exatamente o que eu acabei de dizer, que Abraão, quando ele obedeceu a Deus, ele obedeceu pela fé. E a gente também vai ver que quando Abraão chega
na terra prometida a ele, na cidade prometida a ele, ele não chega com a promessa se cumprindo, ele não chega lá e pronto, a promessa está cumprida, é isso. Não, ele chega, a palavra vai dizer que ele chega lá e vive como estrangeiro, morando em tendas. Eu imagino Abraão chegando lá. Ele poderia ter pensado, Deus, eu vou voltar. Ur dos Caldeus era muito melhor. Lá eu vivia melhor, lá eu não era como estrangeiro, lá eu não vivia em tendas. Mas a palavra não vai dizer sobre isso. A palavra vai dizer que pela fé, ele viveu lá como estrangeiro. E pela fé, ele esperou confiantemente pela promessa de Deus, pelo cumprimento da promessa de Deus. Ele, nesse momento em que ele chega lá, ele não se questiona sobre Deus. Agora é hora do Senhor fazer, Deus. Não, ele continua com a fé dele inabalável. Nós já ouvimos muitas vezes durante a nossa vida que Abraão é o pai da fé, ele é reconhecido pela fé. E aqui é um exemplo de por que ele é reconhecido pela fé. Porque ainda que a luta tivesse chegado, ainda que quando ele chegou naquela cidade, ele não visse o cumprimento da promessa de Deus, ele continuou confiando em Deus, ele continuou vivendo pela fé. Ele não questionava a Deus. E você, na sua vida, como você tem vivido? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem feito a vontade dele na tua vida? E se você tem feito a vontade dele na tua vida, se você tem passado por desertos, se você tem passado por momentos difíceis, você tem questionado, Deus, está na minha hora, Deus, e o meu milagre, e a minha promessa? Porque não foi isso que Abraão fez e não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos confiar e caminhar com fé. Ainda que as coisas não estejam como nós queremos que esteja, ainda que os nossos olhos não vejam aquilo que nós queremos que os nossos olhos vejam, porque Deus, ele age assim. Talvez fosse mais fácil Deus dar um filho a Sara no início da vida dela, mas Deus dá um filho para eles na velhice. Nós, como seres humanos, jamais imaginaríamos que depois de tudo que Abraão viveu e Sara viveram, eles teriam um filho na velhice. Mas aqui Deus nos mostra que ele faz como ele quer, da maneira que ele quer. Deus não precisa de um ambiente propício para fazer o milagre. Deus faz o milagre no ambiente que ele quer. E talvez você se pergunte, mas Camila, qual é o meu chamado? Camila, qual é o meu propósito em Deus? Eu posso te responder. Você foi chamado a obedecer à voz de Deus, a ouvir a voz de Deus. Porque quando você obedece a Deus e quando você escuta a voz de Deus, você vive exatamente aquilo que Ele tem para você. E se a gente for ver, até Abraão chegar àquela cidade e até a promessa de Deus se cumprir, ele passou por diversos momentos difíceis. Mas a palavra não vai dizer, e Abraão disse, Deus está na minha hora, não. A palavra vai sempre relatar Abraão como alguém que viveu por fé, viveu todos os dias confiante. E eu separei aqui 4 desejos de Deus que estão na palavra explícitos para nossas vidas. Existem muitos outros, mas eu só separei 4 para sermos breves. Eu vou começar lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Essa é uma das vontades de Deus para a nossa vida, que sejamos salvos e que possamos conhecer a verdade. O que eu posso te dizer é que para você ser salvo, você precisa conhecer a verdade. E a verdade é a palavra que Ele deixou para nós. A verdade é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, se você quer começar a fazer aquilo que Deus tem para você, que você conheça a verdade, que você tenha relacionamento com o seu Deus e com a verdade dEle, que é a palavra. E aí a gente vai continuar com mais um exemplo que está lá em Efésios, no capítulo 5. No versículo 17, que diz assim: não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Pronto, eu vou continuar lendo, mas eu quero primeiro falar sobre esse versículo 17. Aqui já está uma vontade de Deus para nós, que a gente não age de forma impensada.
mas para que a gente procure entender a vontade de Deus para a nossa vida. Ele está dizendo, não faça conforme aquilo que você quer ou que você acha, mas faça conforme a vontade de Deus. Primeiro, procure entender a vontade de Deus. Muitas vezes nas nossas vidas a gente toma atitudes e depois lembra de Deus. Mas a partir de hoje, nós precisamos pensar, agir de maneira pensada de acordo com a vontade de Deus. Que primeiro, antes de tomar qualquer atitude, você pense, Deus, essa é a tua vontade. É assim que o meu Senhor faria. É isso que o Senhor tem para a minha vida. E aí, no versículo 18, vai dizer, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Você pode falar, Camila, o Espírito Santo, ele habita em mim. É verdade, isso é um fato para nós, que o Espírito Santo habita em nós. Mas a palavra vai dizer, sejam cheios do Espírito Santo. Ele não está dizendo, ei, o Espírito Santo habita em vocês. Ele está dizendo, sejam cheios do Espírito Santo. Quando ele diz, sejam, ele está dando para nós responsabilidade. Por manter o Espírito Santo, essa chama do Espírito Santo acesa em nós. E como? Como ser cheios do Espírito Santo? Nesse mesmo capítulo, vai continuar dizendo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra vai dizer para que a gente seja cheio do Espírito Santo e ela mesmo vai dizer como nós somos cheios do Espírito Santo. Cantando louvores a Ele, bendizendo o nome dEle, sendo gratos a Ele. Tendo conhecimento da palavra dele, porque a gente não pode ser cheio daquilo que a gente não conhece. A gente só é capaz de ser cheio do Espírito Santo conhecendo o Espírito Santo. E deixa eu te dizer, você conhece o Espírito Santo através de relacionamento com Deus. E o teu relacionamento com Deus precisa ser pautado na palavra dele, que é a verdade para a tua vida. Então, esse é mais um desejo de Deus para a tua vida, que você seja cheio do Espírito Santo, que você não haja de maneira impensada, mas que você haja segundo a vontade de Deus para a tua vida. E um terceiro desejo que eu separei está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 7, que diz assim, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Outro desejo de Deus, uma vontade de Deus para nossas vidas é que sejamos santos, é que a gente fuja do pecado, que a gente se separe do pecado. Essa é uma vontade de Deus para nós. E deixa eu te dizer, se você se sentir pecador, ou se você já ouviu alguém te chamar de pecador, você pode dizer para essa pessoa, esse título sobre a minha vida foi levado lá na cruz. Essa titulação que nos foi dada de pecadores, ela não existe para as nossas vidas. Porque Cristo, ele já pagou pelos nossos pecados. Então, não aceite ser chamado de pecador. Não pense que você é pecador. Lembre-se que você é santo que luta contra o pecado. Lembre-se sempre disso. Meu Deus me chama de santo. Meu Deus já pagou pelo meu pecado, então eu não sou mais pecador. Eu sou um santo que luta contra o pecado. E você é um santo que luta contra o pecado porque você quer fazer a vontade de Deus. E essa é a vontade de Deus, que você lute contra o pecado. E como, Camila, lutar contra o pecado? Como se separar do pecado? A palavra vai te responder isso, dizendo, sujeitai-vos a Deus e resisti ao mal, e ele fugirá de vós. A palavra não diz resistir ao mal, e ele vai fugir de vós. A palavra vai dizer, sujeitai-vos a Deus. Quando a gente se sujeita a Deus, se sujeita à vontade de Deus, é aí que a gente é capaz de resistir ao mal. A gente não é capaz de resistir ao mal pela nossa própria capacidade, mas é por isso que a palavra começa dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus. É sujeitando as nossas vidas a Deus, é sujeitando o nosso caminho a Deus, a nossa vontade a Deus, é que nós vamos ser capazes de resistir ao mal, e Ele vai fugir de nós. E a quarta coisa que eu separei para dizer também está em Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, que diz, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus para as nossas vidas é que também sejamos gratos em todas as circunstâncias.
E é muito simples ser grato quando as coisas andam bem, quando as coisas estão conforme a nossa vontade, não é mesmo? Quando o nosso emprego é bom, quando a situação financeira da nossa casa é boa, quando a nossa família anda bem. Ser grato nesse momento, de fato, é muito simples. Mas a palavra de Deus não diz para que a gente seja grato quando tudo anda bem. A palavra diz para que a gente seja grato por tudo. E por tudo é ser grato quando a situação financeira não está boa, quando a sua família não está bem, quando a sua saúde não está boa. É difícil, de fato, falar: Deus, obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor, por essa enfermidade que eu estou enfrentando. Parece, de fato, uma coisa muito difícil. Mas o que eu posso te dizer é que Deus jamais vai te mandar fazer algo que você não seja capaz de fazer. Então, quando Ele te diz para ser grato por tudo, é porque você é capaz. Capaz porque Ele te capacitou a ser grato, ainda que nos momentos difíceis. Então, essa é mais uma vontade de Deus para as nossas vidas. Que sejamos gratos por tudo. E se a gente pegar todas essas vontades que eu falei aqui, de ser salvo, de conhecer a verdade, de ser cheio do Espírito Santo, de entender a vontade de Deus, de se separar do pecado, de ser grato por tudo, a gente começa a entender que isso nada mais é que conhecer a Deus e os atributos dele. É começar a ser imitador dele. E a palavra diz para nós que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele porque somos capazes de sermos como ele. Quando nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, é ele nos mostrando: olha, vocês são a minha imagem e semelhança, eu capacito vocês a serem como eu, a serem meus imitadores. E quando a gente começa a ser imitador de Cristo, os nossos pensamentos são como ele, o nosso falar é como o dele. Então o nosso querer passa a ser o querer dele para nossas vidas. E, como eu disse, não existe separação entre obedecer e confiar e crer nesse Deus. Mas a melhor parte é que nós temos a palavra, que é a verdade, e ela traz muitas respostas para as nossas vidas. Ela enche o nosso coração de alegria. Nós somos totalmente felizes com a palavra de Deus. Porque se nós estamos passando por um momento difícil e dizemos: Deus, eu não vou conseguir. Deus, eu não consigo vencer essa batalha. E aí a gente abre a palavra de Deus, que é a verdade, e lá está escrito para nós: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E você diz: Deus, eu não consigo vencer isso. E Deus vai te dizer: ei, filho, a palavra dele vai te dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você diz: Deus, mas eu estou fraco, eu não consigo. E a palavra dele vai te mostrar: quando estou fraco, é aí que sou forte. E aí você diz: Deus, eu estou muito triste, eu estou passando por momentos de tristeza, muita tristeza, luto. E a palavra vai te dizer: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quando a palavra diz o choro pode durar uma noite, ela está dizendo: pode ser que você chore, ou pode ser que não. A palavra não está dizendo: ei, você vai chorar por uma noite. A palavra está dizendo: pode ser que você chore. Mas ela te dá uma certeza, que é a alegria que vem pelo amanhã. Ainda que você chore ou ainda que você não chore, a alegria, ela vai vir pela manhã. A palavra de Deus tem todas as respostas que nós precisamos nos momentos difíceis. E com essas respostas, nós somos capazes de ser gratos por tudo. E a gente vai ver Jesus como nosso exemplo, daquele que cumpriu a vontade de Deus. Nós vamos ler primeiro um exemplo que está lá em João. Versículo 34, que diz assim: antes de ler o versículo, deixa eu só trazer para vocês o que o capítulo está dizendo. Esse capítulo 4 de João vai falar sobre a mulher samaritana, quando Jesus se junta a ela ao poço e pede água a ela. E os seus discípulos voltam e começam a insistir que Jesus coma alguma coisa. E Jesus diz a seus discípulos que ele tem um tipo de alimento que eles não conhecem. E aí seus discípulos começam a se perguntar: será que alguém trouxe comida para ele? Quem será que trouxe comida para ele? E aí agora é o versículo 34 que eu vou ler.
Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Que a nossa vida seja assim como a de Jesus. O alimento dele, todos os dias, era fazer a vontade de Deus, era cumprir a obra que o Senhor tinha na vida dele. E a gente vai ver um outro exemplo desse lá em Lucas 22, o versículo 41 e o 42, vai ser a oração de Jesus no Monte das Oliveiras, em que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus está ali orando naquele Monte das Oliveiras, ele está prestes a ser crucificado, ele está indo para a sua própria crucificação, mas ele diz: Pai, que seja feita a tua vontade. O Pai Nosso, que é a nossa oração modelo, diz que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Mas a grande verdade é que muitas das vezes a gente ora e diz: Deus, que seja feita a tua vontade. Mas a gente não entende o que a gente está orando. A gente não vive aquilo que a gente ora. Porque quantas das vezes nós tomamos decisões sozinhos, sem antes mesmo perguntar a Deus, sem antes mesmo ouvir a voz de Deus, porque muitas das vezes a gente não precisa perguntar a Deus: eu devo fazer isso? Muitas das vezes Deus já te disse o que fazer e você estava tão cheio dos seus próprios planos para o futuro, que não foi capaz de ouvir a voz de Deus. Então, que a nossa oração, ela, agora, a partir de hoje, ela seja consciente daquilo que a gente está orando. Quando a gente ora dizendo: Deus, faz a tua vontade, Deus, que seja feita a tua vontade, que a gente seja capaz de deixar Deus fazer a vontade dele em nós. Porque o nosso Deus não é um Deus que manda, o nosso Deus não é um Deus que invade, mas Ele age de acordo com a liberdade que damos a Ele. Então, quando dizemos que seja feita a tua vontade, precisamos deixar com que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas. E viver o propósito de Deus é escolher obedecê-lo. E qual é o meu chamado? Fazer a vontade de Deus. E talvez você pergunte: Camila, mas por onde começar a fazer a vontade de Deus? Nós já vimos na palavra que temos diversos exemplos da vontade de Deus para as nossas vidas. Em diversos textos, Deus vai deixando claro a vontade dele para as nossas vidas. Mas nós podemos fazer como Davi. Lá em Salmos 143, Davi vai dizer, ele vai orar pedindo a Deus: Deus, me ensina a fazer a tua vontade. Ele não vai dizer: Deus, me mostra a tua vontade. Deus, me mostra o resultado de fazer a tua vontade. Deus, me mostra o que eu vou viver fazendo a tua vontade. Não. Ele diz: Deus, me ensina a fazer a tua vontade. Que essa seja a nossa oração todos os dias. Não que seja feita a tua vontade, mas que Deus, me ensina a fazer a tua vontade. E por que o Davi ora assim: Deus, me ensina a fazer a tua vontade? A gente só quer fazer a vontade de Deus sabendo que Deus tem o melhor para nós. A gente só faz a vontade de Deus confiando nesse Deus, crendo nesse Deus. Davi ora assim porque ele confia nesse Deus. Ele sabe que o caminho que Deus tem para ele, com certeza, é melhor do que qualquer coisa que ele possa planejar. E a gente vai ver esses exemplos primeiro em Isaías, no capítulo 55. O versículo 8 vai dizer assim: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim, como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando a gente ora: Deus, me ensina a fazer a tua vontade, a gente ora tendo a certeza dessa palavra que diz que os caminhos dele são mais altos que os nossos. Então, para que nós viveríamos o nosso caminho, se o caminho dele é muito melhor para nós? Então, que quando a gente ora dizendo: Deus, me ensina a fazer a tua vontade, a gente ora dizendo: Deus, eu quero viver os teus caminhos, que são melhores que os meus caminhos. Eu quero ter os teus pensamentos, porque são melhores que os meus pensamentos. E aí a gente vai ver outro exemplo, lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5. Vai dizer assim para nós: confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento.
Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, Camila, como fazer a vontade de Deus? Qual é o caminho que eu devo seguir? Está aqui. Que a gente confie no nosso Senhor de todo o nosso coração. Que a gente não dependa do nosso entendimento, mas que a gente busque a vontade dele. Porque ele vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. E talvez você fale, Camila, eu já ouvi isso em muitas palavras, em muitas pregações sobre o meu chamado e como fazer. E a gente fica aflito com isso quando a gente não sabe de fato o que viver com Deus. Mas o teu chamado está aqui na palavra. Para que você foi chamado, está na palavra de Deus. A resposta que o teu coração precisa está na palavra. Então, busque ter intimidade com Deus. Busque ler a palavra dele e entender aquilo que ele tem para a sua vida. Você não precisa mais andar com seu coração ansioso, se perguntando, Deus, qual é o meu chamado? Meu Deus, fala comigo. Porque Deus fala contigo na palavra. Então busque na palavra dele as respostas que o seu coração procura, meu irmão. Você não precisa esperar um culto em que as pessoas vão orar por você e Deus vai falar, ou vir a um culto desejando que alguém se achegue até você para você ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus através da palavra dele, porque ele diz que ele quer que nós conheçamos a verdade, e a verdade é a palavra dele. Então você pode ouvir a voz dele e conhecer a verdade dele através da palavra dele. E em Apocalipse vai falar que tudo foi criado segundo a vontade de Deus. Eu e você também fomos criados segundo a vontade dele. Olha que coisa linda saber que nós fomos criados para viver a vontade dele, que nós somos a vontade dele para essa terra. E em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, vai dizer assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Quantas vezes a gente ouviu esse texto de viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas? Mas deixa eu te dizer, antes desse final que é lindo, maravilhoso, tem algo aqui que Deus diz para nós. Ele diz para que a gente não imite o comportamento do mundo, para que a gente não viva conforme o mundo vive, mas para que a gente deixe que os nossos pensamentos sejam transformados por Deus, para que a gente deixe que a nossa mente seja renovada por Deus. E então a gente vai conhecer qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A gente vai ver agora que o nosso Deus, como eu disse lá no início, não é um Deus que invade, mas é um Deus que nos dá direito de escolha. Ele nos mostra o caminho, mas Ele nos dá direito de escolha. Em Tiago, no capítulo 4, no verso 13, vai dizer assim: prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem, o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Aqui mostra nós, muitas das vezes, fazendo planos para o futuro. Nós fazemos planos para daqui a 1 ano, 2, 5 anos. Nós fazemos muitos planos. Mas aqui a palavra vai nos advertir sobre isso. Em não confiar em nós mesmos, em não confiar nos nossos próprios caminhos. Mas a palavra diz, ei, em vez de você dizer, daqui a 1 ano eu vou fazer isso, daqui a 2 anos eu vou estar assim, vivendo assim, você deve dizer, se Deus quiser, eu estarei fazendo isso. Se Deus quiser, eu estarei fazendo aquilo. Independente do que eu quero viver o que Deus quer para a minha vida. Então, se Deus quiser que eu faça isso, ao invés daquilo, porque essa é a minha vontade, mas Deus quer que eu faça isso, então eu vou fazer isso. É isso que eu vou fazer, a vontade de Deus. Então, a partir de hoje, os nossos planos são limitados pela vontade de Deus. E a gente não precisa se preocupar, né? Porque eu falando isso, nossos planos são limitados pela vontade de Deus, parece. Ah, Camila, então agora eu não posso mais fazer planos, porque Deus coloca limite.
mas como a gente já leu, os caminhos dele são melhores que os nossos. Então, na verdade, os nossos planos é que limitam os planos dele, porque os planos dele são melhores que os nossos. E aí a gente vai ver, lá em Deuteronômio, no capítulo 30, o versículo 19, que diz assim: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida para que você e seus filhos vivam. Aqui Deus mostra que nós temos liberdade em escolher obedecer ou não. Aqui ele diz: ei, olha, eu estou te dando a vida e a morte. Mas ele não fala assim, ó, tem esses dois e você escolhe, tá bom? Ele diz, tem esses dois. Eu escolheria para você a vida, mas a decisão é sua. Deus diz para você, tem a morte e a vida. Se você deixar que eu faça, escolha a vida. Mas você tem liberdade para escolher entre a vida e a morte. E a gente vai ver na história, quando Abraão e Ló se separam, Abraão vai dizer para Ló, pode escolher a terra que você quer. E Ló fica feliz, eu vou escolher aquela. Ele olha e vê a terra mais frutífera e escolhe, né? Porque ele não é bobo, ele quer o melhor. Mas por que Abraão diz isso para ele? Porque Abraão, ele poderia escolher a terra que ele quisesse e Ló ficasse com o resto. Mas ele diz para Ló escolher. Porque ele sabe que aonde ele fosse, Deus o abençoaria. Ele entendeu que, fazendo a vontade de Deus, as coisas não precisam parecer boas, o ambiente não precisa parecer favorável. Se ele está fazendo a vontade de Deus, as coisas vão mudar. Ele entendeu que se ele fosse para uma terra que parecesse infrutífera, mas que essa fosse a vontade de Deus, ela se tornaria frutífera. E ele sabia que a vontade de Deus é que ele se separasse de Ló. Então ele deixou que Ló escolhesse a terra que ele quisesse. E com fé, ele foi para a terra que era infrutífera. E a palavra vai dizer que essa terra se tornou frutífera. Então, nas nossas vidas é assim. Às vezes, o caminho que está à nossa frente parece infrutífero. Parece um ambiente desfavorável para o agir de Deus, para as promessas de Deus se cumprirem. Mas se nós estamos fazendo a vontade de Deus, as promessas dele vão se cumprir, ainda que no ambiente desfavorável, porque Deus não precisa de ambientes favoráveis. Deus é um Deus de milagres. Então, para que um ambiente favorável? Ele transforma tudo. Foi assim com Abraão, porque Abraão não teve um filho quando ele era moço. Abraão teve um filho na velhice. Aquele era um ambiente totalmente desfavorável. Abraão e Sara eram velhos, mas Deus, ele transforma todas as coisas. Ele é um Deus de milagres. Ele mostra que o ambiente desfavorável para ele não é limitador. Entende? Então, se você está caminhando, fazendo a vontade de Deus, se você tem caminhado, cumprindo a vontade de Deus e o ambiente está desfavorável, entenda que seu Deus adora atuar em ambientes desfavoráveis. Ei, quando Moisés vai atravessar o mar, ele podia fazer o povo andar sobre as águas, como a gente já viu na palavra, mas ele abre o mar. Ele faz muito além do que a gente imagina. Andar sobre as águas seria muito mais fácil do que abrir o mar, mas ele abre o mar, porque ele faz tudo, ele faz conforme ele quer, da maneira que ele quer, porque andando sobre o mar, até a física explica, hoje em dia a física explica que em tal temperatura você é capaz de andar sobre a água, mas e abrir o mar? Deus quis mostrar que era Ele, que não existia explicação para o mar se abrir, mas a única explicação era Cristo, era Jesus, era milagre, era poder de Deus. Então, que o ambiente desfavorável que você está vivendo, ele não é limitador para o teu Deus. Prossiga em fazer a vontade do teu Deus. Assim como Abraão, prossiga em cumprir a vontade do teu Deus, porque Ele vai transformar todas as coisas. E lembre-se que Ele está sempre ao seu lado. Descanse o seu coração em ouvir a voz de Deus, em ouvir o querer dEle para a sua vida. Não diga mais, Deus, que seja feita a tua vontade, mas diz, Deus, me ensina a fazer a tua vontade, porque eu sei que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus, transforma minha mente, renova minha mente, que eu não possa mais andar e pensar como o mundo anda e como o mundo pensa,
mas que eu possa andar e pensar como o Senhor pensa. Porque o Senhor me fez capaz de ser como o Senhor. Quando nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, ele está dizendo: ei, você é capaz de ser como eu. Você é minha imagem e semelhança, você pode sim me imitar. Deus jamais mandaria a gente fazer algo que não fôssemos capazes, porque quem nos capacita é Ele. Então, quando Ele te manda fazer algo, é porque Ele vai te capacitar a fazer. Não pense: Deus, eu só vou até aqui. Eu não posso mais. Deus, eu não consigo mais. Porque se Ele está te mandando ir além, é porque Ele vai te capacitar para ir além. Então entenda nessa noite que você foi chamado a fazer a vontade de Deus. Você foi chamado a obedecer, como o tema da palavra diz. Nós fomos chamados a obedecer a Ele. Porque obedecendo a Ele, nós viveremos grandes coisas. Nós viveremos coisas muito melhores do que a gente sonha, do que aquilo que a gente imagina. Lutero, ele vai dizer: eu não sei por quais caminhos Deus vai me conduzir, ou Deus me conduz, mas eu conheço o meu guia. Ele está dizendo: eu não sei por onde Ele vai me levar, o que eu vou viver, mas eu sei quem é Ele que me guia. E eu sei que nele eu posso confiar, com Ele eu posso viver. E para encerrar, quando a gente busca saber a vontade de Deus, ou quando a gente busca viver a vontade de Deus, nós não andamos às cegas nessa procura. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Então não pense que você está sozinho nessa busca de fazer a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus, ela estará ao seu lado em todos os momentos. Essa é a palavra, é a verdade que Ele tanto deseja que a gente conheça. Essa é a palavra que vai nos trazer relacionamento com Ele, que vai nos fazer sermos cheios do Espírito Santo como Ele deseja que nós sejamos. Essa palavra é que vai trazer para nós o nosso chamado de sermos obedientes, o nosso chamado de ouvirmos a voz dEle e de vivermos grandes coisas na casa dele. Esse é o nosso chamado. Que nessa noite você entenda que você foi chamado a obedecer, que você foi chamado a fazer a vontade dele nessa terra, que você foi chamado a conhecer a verdade, que é a palavra dele, e que ao terminar essa palavra, você comece a caminhar em cumprir a vontade dele. E eu estou dizendo caminhar em cumprir a vontade dele, não é fazer da sua vontade a vontade dele, porque muitas das vezes a gente quer tanto a nossa vontade que a gente acha que é a vontade de Deus. Mas a verdade é que muitas das vezes a vontade de Deus para nós é aquilo que nós não queremos. Às vezes Deus diz: ei filho, vai ali e faz isso. Você diz: Deus, eu não quero. Deus, misericórdia. Eu que não vou, Deus, manda outra pessoa. Mas essa é a vontade dele para você. Sabe quando ele diz para a gente perdoar os nossos irmãos, amar os nossos irmãos. Às vezes é difícil amar alguns irmãos. Alguns irmãos, eles pedem para não ser amados. Mas Deus manda a gente amar eles. E é difícil, mas jamais será impossível. Porque Ele é quem nos capacita. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle, capazes de sermos imitadores dEle. Então, que você esteja disposto a fazer a vontade dEle, ainda que não seja a tua vontade, ainda que não se pareça nem um pouco com aquilo que você quer fazer. Escolha fazer a vontade dEle. Entenda que você foi chamado para isso, para fazer a vontade dEle e viver grandes coisas. Lembre-se de Jesus, que estava indo ser crucificado. Mas para Ele, o principal era fazer a vontade de quem o chamou. Entenda que Jesus te chamou para fazer a vontade dEle. E coloque sempre a vontade dEle em primeiro lugar. Quando você pensar: vou fazer isso, você pensa: essa é a vontade de Deus? Será que essa é a vontade de Deus? Não faça das suas vontades a vontade de Deus. Não haja de maneira impensada pelos seus próprios impulsos, mas haja como Cristo agiria, como Cristo manda você agir. Essa palavra que Deus trouxe para nós nessa noite, nesse momento vai aparecer para vocês informações sobre os nossos dados bancários, o QR Code, o Pix da igreja, que o seu coração esteja disposto a ajudar essa obra, a ajudar a nossa igreja, a ajudar vidas e irmãos, porque essa também é a vontade de Deus,
que a gente possa ajudar o nosso próximo. Então, enquanto eu oro, os dados vão ficar aqui para vocês e que Deus toque no seu coração. Amém. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado tanto a fazer a Tua vontade, a fazer aquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é a verdade e essa verdade traz para nós aquilo que é a Tua vontade. Obrigado, Pai, por falar conosco de maneira tão clara. Obrigado, Pai, por ser um Pai amoroso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá direito de escolha. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina o melhor caminho para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra em nossas mãos em todos os momentos. E temos as respostas de tudo o que precisamos na Tua palavra. Obrigado, Pai, por nos chamar a Te obedecer, por nos chamar a viver a Tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Obrigado por nos fazer capazes de Te imitarmos. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Obrigado, Pai, pelos vales, pelos desertos. Obrigado, Pai, somos gratos até mesmo por esses momentos difíceis. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem estado no nosso barco, o Senhor tem segurado a nossa mão e tem caminhado ao nosso lado todos os dias. Obrigado, Pai, por essa noite, pela Tua vontade. Obrigado, Senhor, por nos ensinar. Obrigado, Senhor, por tocar aos nossos corações. Obrigado por falar conosco, Senhor. Essa oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, a graça e a paz de Cristo Jesus. Aqui quem fala é o vosso pastor Rogério Costa. Eu estou aqui para convidar vocês, não só os jovens, mas a toda a igreja, para o próximo Conexão Jovens. E nesse próximo Conexão Jovens, adivinhem quem vai estar ministrando a palavra de Deus? Acertou, eu. O que eu vou estar fazendo lá? Não sei. Falando do quê? Não sei. Não, brincadeira. Vai ser sobre santidade. Convide seus amigos, seus familiares. Venham. Não me deixem sozinho, por favor. Venham. Vamos juntos celebrar este momento juntos com Deus. Amém? A Bíblia diz que eu sou. Eu tenho que abrir.